Olá, mãe! Tudo bem com vocês? Estamos aqui na série Diário de uma Maternidade. Eu sou a Juliana Pellini. Eu sou Priscila Bolívio. E nós estamos no Elas Podem Cast. E hoje a gente tem duas convidadas, assim, de alto nível. Vocês vão amar esse episódio. A gente vai começar aí as apresentações dos nossos patrocinadores. E aí a gente já vai apresentando ela para vocês. Pois é, gente, hoje a mesa tá cheia e cheia de mulheres incríveis, vocês vão amar. Mas enfim, deixa eu falar um pouquinho da nossa patrocinadora Cravo e Rosa, tá? Se você quer se sentir poderosa, bonita, quer passar o Dia das Mães aí maravilhosa, entre em contato com a Cravo e Rosa, a gente vai deixar aqui o link na descrição, tá bom? Se você não tem tempo de ir até a loja, ela também faz vendas online, certo? E também quero falar do nosso patrocínio, do maior evento de empreendedorismo feminino que vai acontecer agora, dia 26. No podcast passado eu falei a data errada, tá? É dia 26 de maio. Aqui é o maior evento de empreendedorismo feminino da região do Alto Tietê. Gente, se você quer empreender ou já empreende, aproveita, gente, essa rede de apoio, porque é muito importante. Eu e a Ju estaremos presentes e vai ser um evento maravilhoso. Ah, e mais um patrocínio, esse patrocínio é novo, por isso que eu sempre esqueço, que é o Estúdio Elo Pilates, tá bom? Se você quer ter uma boa saúde, quer fazer pilates, tem aquela dorzinha na coluna, quer se cuidar, gente, lá é o melhor lugar, tá bom? Inclusive é meu, então vocês vão adorar. Adoro. Então é isso, gente, vamos aí para as apresentações. Vou começar, então, gente. Eu vou falar primeiro da Camila Toniati. Ela é casada há 16 anos, mãe de 2 meninas, a Lorena, de 11, né? E a Paloma, de 8 anos. Ela é consultora em aleitamento materno há 4 anos e mais de 500 famílias atendidas. Agora eu vou falar sobre a Bruna. A Bruna Fulan, ela tem 29 anos, ela é casada com o Henrique, tem um pet que ela adora de paixão, que é o Nick, e há 5 meses tem uma linda menininha que chegou à sua vida, que é a Celine. Sim. Ela já foi diretora administrativa de empresa, iniciou sua carreira como influencer em 2014, divulgando a sua rotina em desenvolvimento pessoal e da sua carreira profissional. Ela ama falar sobre autoestima e melhorar a autoconfiança. Ela ama falar também sobre elegância e o blazer é a sua marca registrada. Sim. Isso a inspirou, gente, mudar totalmente de área, que é o que ela vai contar pra gente. E hoje ela tem a sua marca própria, né? A BF Brand. Falei certo? Falou certíssimo. Hoje ela divide aí o seu lifestyle da rede social, da dona de casa, da vida, do cotidiano, como acontece. Estamos falando da Bruna Fulan e da Camila Toniati. Obrigada, meninas. Que apresentação, hein? Você viu? Olha, nem sabia que ia fazer tudo isso. Se a gente for colocar na ponta do lápis, né, tudo que a gente desempenha. Não é verdade, gente? Exatamente. É muito mais do que a gente faz. É verdade. Não é? E, Bru, a gente já vai começar aí, porque as mamães vão estar curiosas para saber um pouquinho sobre a sua vida, né? Como a gente falou, você querendo ou não, você é uma mãe jovem, né? Uma pessoa que começou a carreira cedo, inclusive como influencer. Então, a gente quer que você conte um pouquinho aí como que foi essa transição. Você era do mundo corporativo, como veio essa ideia de virar empresária? Conta aí o seu começo pra gente. Claro, com certeza. Falar de história pra mim é uma coisa que me inspira, né? Eu amo ouvir história das pessoas. E eu comecei, meu ramo profissional foi de acordo com a minha família. Então, nós éramos de uma classe muito baixa. E o meu irmão, há 15 anos atrás, empreendeu. Então, ele foi o cara que tirou a gente realmente da pobreza. Então, ele empreendeu, ele teve uma empresa e passou uns 5, 10 anos, ele me chamou para trabalhar. 5, 10 anos não, 5 anos, ele me chamou para trabalhar nessa empresa. Eu tinha apenas 20 anos de idade, eu não tinha experiência alguma na área corporativa, de gestão, de liderança, de administrativo, nada. E fui aprendendo. Trabalhar com família é algo bem desafiador, mas foi um processo enriquecedor. Porque eu falei que Deus me colocou lá para me transformar. Eu falo que a gente tem que olhar de forma muito positiva para onde
nós estamos. De alguma forma, a gente precisa aprender. E lá, nós tínhamos vários conflitos, como família, como, né, irmão, irmã e tudo mais. Mas eu falei assim, peraí, tem alguma coisa de errado. E eu vou ser essa pessoa que vou... É para desenvolver? É para... Vamos fazer... Para poder ter uma harmonia entre nós. E eu lembro que eu comecei um processo de desenvolvimento pessoal junto com a minha carreira profissional, porque uma coisa anda lado a lado com a outra. E aí eu fui, poxa, para eu poder liderar alguém, eu preciso me autoliderar. Então eu não conseguia pedir para alguém fazer uma coisa se eu não ia fazer aquilo. Então... foi um processo muito importante na minha vida. Eu trabalhei lá durante 7 anos. Meu irmão é um baita empreendedor e eu identifiquei que eu tinha uma veia empreendedora dentro de mim. Por quê? Porque eu não sou muito boa de aceitar regras, assim, sabe? Eu gosto de impor as minhas regras. Então eu entendi que eu sou uma pessoa que vou na frente. Bora, eu sou a líder. E eu falei assim, e lá é uma empresa, graças a Deus, muito próspera, mas eu entendia que eu precisava trilhar o meu caminho. E eu sempre gostei de blazer, eu sempre gostei de alfaiataria. Por quê? Porque o ambiente corporativo, ele é um leão. Se você não estiver preparado, você não tem valor, você não tem voz, principalmente mulher. Ainda mais irmã do dono. A Bruna é irmã do dono. Então, eu comecei a polir a minha imagem. O que isso quer dizer? Então, o blazer não era, tipo, só o blazer. Era a minha armadura. Então, tipo, ninguém me credibilizava. Eu tinha que impor respeito. A minha postura sempre era muito importante. Não podia andar com a cabeça baixa, sempre com a cabeça pra frente, pra cima. Então, eu aprendi tudo isso na prática. Ninguém me ensinou, eu fui atrás. Então, passou aí uns 7 anos, eu falei assim, gente, aqui tá pequeno pra mim. E não quer dizer algo de arrogância, muito pelo contrário, a empresa é maravilhosa, mas eu acho que eu precisava dar um outro pontapé na minha vida. E foi quando meu esposo trabalha lá. Engraçado que eu trouxe ele para trabalhar com a nossa família, porque precisava de alguém, diretor comercial para lá. E aí eu falei assim, amor, eu acho que eu preciso sair, eu preciso dar uma nova direção para minha vida. Ele falou assim, eu também acho, e eu tô aqui para te apoiar. E a gente sabe que empreender é começar do menos, né? Não é nem do zero, é do menos. Sim. E ele é esse esse backstage, assim. Tipo, ele me dá esse suporte de dizer, Bru, pode ir, eu tô aqui pra te ajudar. Porque há 7 anos atrás, quem tava nessa posição era eu. Então, eu falei assim, vai, eu tô aqui pra te ajudar. Por isso que o casamento é muito importante ter essa sinergia pra dizer, amor, eu acho que agora você pode dar o próximo passo, que eu tô aqui. E aí, eu dei. E faz 2 anos que eu tenho a BF, que é assim, é uma filha que nasceu. Eu amo porque eu carrego empoderamento, eu carrego autoconfiança, não é uma marca de roupa por si só, ela é muito mais do que isso. Vocês vestem BF, vocês se sentem muito mais seguras, é impressionante. Então foi muito desafiador. Logo depois veio a Celine, agora 5 meses, que me colocou realmente em outra zona de conforto, de desconforto, porque empreender já é uma zona de desconforto, e ainda mais depois de ficar grávida nesse processo, eu falei, cara, eu não sei se eu vou conseguir. Mas graças a Deus estamos indo e tá dando tudo certo. Você é casada há quanto tempo? Eu sou casada há 8 anos. E quando que veio esse desejo, assim, de maternar? Eu sempre tive um sonho, gente, de ser mãe, de ter minha família. Eu sempre tive. Só que eu não sabia quando. A minha mãe, ela trabalhou a vida inteira. Meu pai, infelizmente, não foi o provedor da casa. Minha mãe sempre teve que trabalhar muito. E eu sempre vi ela trabalhando demais. O que isso refletiu na minha vida. Então, por exemplo, eu tenho que trabalhar. Homem, pagar minhas contas? De jeito nenhum. Porque esse exemplo eu tive dentro da minha casa. Então, quando veio a parte de, meu Deus, eu vou engravidar agora, porém, meu negócio ainda não tá dando... Ainda não tá sendo... Ele tá sendo... Ainda não tá dando o lucro que eu espero. E aí eu falei assim, amor, será que agora é a hora? Ele falou assim, amor, vamos construir a nossa família. E foi. E eu lembro que eu decidi, em 1 mês depois eu engravidei. Gente, foi um choque. De verdade. Eu falei assim, não, eu não acredito. E eu estava grávida depois de 1 mês que eu tirei o implante que eu tinha. E foi um baita susto. O baby blues, que a maioria das pessoas tem depois que tem um bebê, eu tive no começo. Total. Eu não queria sair de casa, eu não queria mais trabalhar, eu perdi meu brilho total. Eu lembro que eu fui para fazer terapia
para entender esse processo. Porque eu tive que acessar a minha Bruna quando criança. Porque eu fiquei com medo. Será que vai dar tudo certo? Porque meu pai não era um pilar importante. É um pilar importante, mas ele saiu de casa. Sim. Então eu pensei, aquela Bruna criança, ela voltou dizendo, me socorre, eu não quero viver. E aí eu tive que lembrar que eu tenho um baita marido em casa. Que não é... Não tô dizendo, não, comparando com meu pai. Até porque ele teve os motivos dele para sair de casa. Mas o cenário é outro. O cenário era completamente outro. Então, eu tive que trabalhar isso na terapia. E foi maravilhoso esse processo, porque eu tive que me redescobrir, tirar várias coisas que estavam entulhadas dentro de mim, me libertar dessas coisas, para receber maravilhosamente bem minha filha. E graças a Deus, nunca mais eu senti nem nada parecido. Ô, Bruno, na verdade, assim, por tudo que você está contando, você teve que ressignificar, né? Porque essa imagem que você tinha da mulher trabalhadora, provedora, é justamente por tudo que veio desde a sua infância. E, ao mesmo tempo, era muito latente dentro de você esse desejo de constituir uma família e, de certa forma, uma família diferente da que você viveu, né? Então, eu acredito que a maternidade veio na hora certa para você digerir e aprender a assimilar tudo isso e, mais importante, que é o que eu vejo no seu perfil, essa ressignificação. E eu queria saber de você se as redes sociais te deram força para você montar o seu negócio, porque essa sua imagem de influencer, se isso te impulsionou também. Você diz as seguidoras ou Sim, o que eu construí? O que você construiu, a sua audiência. Eu sempre falei de moda nas minhas redes sociais. Inclusive, comecei falando sobre moda nas redes sociais. Com o tempo, com o meu processo de desenvolvimento que eu contei pra vocês que eu tive lá no início, eu acho que o processo de desenvolvimento é pra vida, né? Mas lá no início, quando eu iniciei, eu fui compartilhando com as pessoas, porque o que eu acho necessário, tudo que a gente aprende, a gente precisa transbordar. Eu não consigo ficar com a informação só pra mim. Eu gosto de compartilhar. Então, as minhas redes sociais, aprendi algo novo aqui com a Cami. Gente, vocês precisam entender isso. Então, porque tem muita gente que também são sedentas por conhecimento, né? Então, eu sempre gostei de compartilhar. Então, inicialmente era look do dia, fazer proposta, nananã. Daqui a pouco eu comecei a falar sobre as minhas vulnerabilidades. Eu contei para as pessoas que eu tinha um pai ausente, que vi minha mãe sendo agredida por muitos anos. Já comecei a falar, tipo, a minha vida inteira. E isso trouxe uma conexão. Logo, no paralelo, eu sempre gostei de moda. Então, eu trazia os dois. Então, autoestima com desenvolvimento pessoal e tudo mais. Quando eu decidi abrir o negócio, eu falei, amor, o que eu vou fazer? Eu não sabia. Não que eu não sabia. Eu sabia o que eu tinha que fazer, porque estava sempre dentro de mim. Mas eu falei assim, cara, não tem outra coisa que eu possa abrir se não for uma marca. E a minha marca, eu não revendo, eu faço. Então, assim, todas as peças que eu visto, sou eu que desenvolvo. Tanto é que nesse processo, por isso que eu falo assim, é desafiador conciliar tudo, porque às vezes desequilibra. Não tem, gente, não vamos equilibrar todos os pratos. Desculpa, eu não consigo. Tem um prato que vai, às vezes, desequilibrar. E aí eu falei assim, amor, como que eu vou montar uma nova coleção? E eu tô sem ninguém hoje. Tipo, podia me ajudar de administrativo, porque eu tinha, quando a Celine nasceu, eu tinha uma pessoa que me ajudava. Infelizmente, por outros motivos, ela teve que se ausentar. E aí, o barco tem que tocar. Você tem que seguir. E eu falo que existe muito... O empreendedorismo, ele traz pra gente, assim, um controle emocional absurdo. Que se você não tem... Você desiste. Por isso que o nosso controle emocional... Ele tem que estar ali bem alinhado. Tem dias que tá menos, tem dias que tá mais, mas a gente vai... o que deu hoje? Alguém saiu? O que dá para fazer? Tem que entrar no lugar? Então tá, então vamos entrar no lugar. No dia seguinte, vamos começar a contratar? Vamos fazer processo seletivo? Vamos, então tá. Então, é um dia após o outro. Então, assim, não dá para ver, nossa, acabou, a pessoa pediu as contas, meu negócio... Não. Foi um dia por vez. É uma situação pontual que na hora você fica, porra, não acredito. Eu tava com 5 dias, tava com mastite. A Camila foi lá. E aí recebeu uma ligação. Não vou poder ficar com você, beijo, tchau. Aí Você já tava numa situação totalmente vulnerável. Mas é isso. Tipo, eu não culpo. Muito pelo contrário, foi um processo pra mim também. Ok, meu Deus, é isso, bora pra frente. E aí, desde então, eu falei assim, cara, eu vou tocar, eu vou falar com os clientes, eu vou ligar, eu vou fazer os stories, eu vou criar, eu vou vender, eu vou fazer pós, eu vou fazer tudo.
E aí, nesse fazer tudo, a gente fica assim, né? Aqui tá com a maquiagem, mas se você já... A olheira tá aqui. Porque a gente fica doida mesmo, né? Mas a gente tem uma habilidade que é saber dar conta de tudo. Não é mesmo? Mesmo que no final do dia a gente esteja exausto. Exatamente. Uma coisa que eu acho legal, porque eu sou seguidora dela, acompanho todos os stories, eu vi você também evoluir muito sua parte espiritual, né? E colocar a sua espiritualidade ali bem no seu café da manhã, né? Fazer o seu devocional. Eu acho que tudo isso que você está falando é uma soma de coisas, né? O espiritual, é o emocional, é você ter um esposo ali presente com você. E é muito legal ver a sua evolução como pessoa. Eu te acompanho desde a gestação e eu consigo ver essa evolução sua como pessoa. Que bom, Ju. Fico muito feliz. Você tem uma base boa para manter a vida que você mantém. Gente, né? posso só fazer um adendo aqui? Raiz forte, frutos fortes. Se não tiver raiz, não tem frutos. E onde está a raiz? Em Deus. Se não, a gente não tá falando de religião, nada disso. Mas assim, é relacionamento com Ele. Eu acho que o primeiro do dia é com Ele. E eu falo, essa força que dá pra gente todos os dias, eu sei que vocês também são empreendedoras, é Deus. Não tem não tem outro significado se não for Ele. Então, assim, eu falo, meu Deus, eu estou podre, amanhã eu não vou querer trabalhar. Eu acordo, eu abro o olho e falo, estou com energia. Então, foi Ele que foi lá do lado da minha cama e disse, toma mais um pouco. Então, se eu não consigo agradecê-lo todos os dias por isso, e entender que Ele é o meu... Eu falo que eu tenho 2 sócios. O primeiro é ele e o segundo é o Rick. Porque tudo que eu faço na minha vida, eu peço conselho pra ele. Tudo mesmo. Em maiores decisões. Eu vou mudar de Mogi, sair de São Paulo e vim pra Mogi. 2 anos. Senhor, é isso mesmo que o senhor tá pedindo? É pra eu ir pra Mogi? É pra você ir pra Mogi. É pra você ir, virar à direita, ter um coqueiro. Assim, assim, assim. Você vai morar numa casa assim, assim, assim. Então, assim, o relacionamento... Nossa, Bru, você tem um relacionamento, assim, diariamente com Deus? Dessa conexão? Não, mas em decisões mais importantes ele sempre tá me apoiando. Mas assim, oração todos os dias, um casamento muito enraizado. É numa crise que você conhece seu marido. É numa crise, você não tem dinheiro pra nada que você conhece a pessoa que você tá do lado. Eu fui com o Rick, uma pessoa que não tinha R$50 na carteira. A gente é do lixo ao luxo. É você viver... Amor, você tem R$3,50 pra pegar um ônibus? Não, mas tem meio tanque de gasolina no carro, então vai com o carro. É isso, é a parceria. Então, assim, não é viver só na glória. É viver também em momentos desafiadores. Hoje, minha vida, graças a Deus, as pessoas olham nas redes sociais, eu tenho uma casa fantástica. Mas não sabe o que a gente passou lá atrás. A gente toma decisões diárias pra tirar a gente da zona de conforto. Agora, o Rick trabalha... Amor, você tá muito na zona de conforto. Bora fazer mais alguma coisa. Vamos abrir mais uma coisa. Vamos fazer... A gente tá sempre buscando fazer algo diferente. E aí as pessoas falam, mas como? Indo, fazendo, né? Ah, eu tô com um projeto no papel. Vai atrás, inicia, né? Ah, mas dá medo. Mas vai. Se cerca um pouco de conhecimento, né? Fala assim, vai abrir uma marca. Não, você tem um pouquinho de conhecimento em relação a isso? Não, então vai. Eu lembro que quando eu abri a BF... Gente, você saber de moda é uma coisa, confeccionar uma peça é completamente outra. E eu fui pro Bom Retiro. Onde fica o Reduto? No Bom Retiro. Então eu vou aprender. Como que é? Ah, lá tem um monte de confecção. Ah, eu vou lá. Liguei pra uma pessoa, falei, gente, eu conheço uma pessoa assim, assim, assim. Rô, você tem uma confecção? Tenho. Você faz faço. Vem aqui 5 horas da tarde, você e seu marido, que eu quero ensinar tudo pra vocês. Ela ensinou, eu fiquei 5 horas com ela. Você vai fazer isso, 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 isso. Rick, você entendeu? Entendeu? Porque vocês têm que estar juntos. Então, assim, todo projeto que vocês forem iniciar é você e seu marido. Toda palestra que você for é você e seu marido. Porque você chega lá, gente, fui na trinca, maravilhoso, tal. Você vai querer falar pro seu marido e não vai entender. Ele não vai estar com a mesma mentalidade. Não vai estar né? com a energia, entendeu? Então, amor, é junto. Esse da Fabi que eu fui, eu achei que era só pra mulher. Eu falei assim, amor, você deveria estar comigo. Porque eu falei, amor, eu vou ter várias ideias, tal, não sei o quê. Então, eu aprendi que um casal, 2 é melhor que um, né? Então, quando a gente casa, nós somos um só. Tudo. Aprender junto. Tudo junto. No meu processo de desenvolvimento pessoal, eu vi que eu tava me desenvolvendo muito, tava deixando meu marido pra trás. Tô falando muito. Não, tá perfeito, tá perfeito. Continua. Gente, eu tô falando demais. Vamos! E eu deixei meu marido pra trás. E nesse processo, quase eu me separei. Por quê? Porque a gente tá vendo outra coisa. Estavam em caminhos diferentes, Total. né? Eu tenho que colocar ele junto comigo. Se eu tô vendo, vamos acordar de manhã pra fazer academia, pra fazer não sei o quê, vamos ler um livro, vamos... Nananã, e ele tá lá dormindo...
eu vou falar assim, amor, bora! Mas como bora? Você não tá ouvindo o que eu tô ouvindo? Então, nós dois, eu falo assim, vamos ouvir um podcast? Vamos, juntos. Claro que tem outras coisas que também não é tudo, tá? Mas assim, por exemplo, maternidade, eu adoro ouvir. Vou botar meu marido pra ouvir maternidade? Não tem nada a ver. Mas agora, um processo profissional, principalmente na área comercial, que eu e ele tem que vender. É junto. É tudo junto. É junto, não tem outra coisa. A gente não sai de casa. Ele vai pra um lugar, eu vou pro outro. É dia das mães, você vai passar com a sua mãe, eu vou passar com a minha. De jeito nenhum. É junto. Então, assim, a base do casamento é muito forte. E, graças a Deus, acho que a Celine está colhendo esses frutos do que a gente construiu, sabe? No começo foi muito desafiador. A gente passou por muita coisa junto. Eu era louca, rastreava. Minha autoestima era no pé, não confiava nele, mas era uma coisa minha. E aí eu entendi que eu falei, pera, se eu quero me tornar uma pessoa bem comigo mesma, quem precisa de processo de desenvolvimento sou eu. Porque quem teve base familiar boa foi o Rick. A mãe dele e o pai dele nunca se agrediram verbalmente em nenhum momento. Muito pelo contrário, foram um lar de paz, de tranquilidade, de amor. E aí eu falo, cara, você foi criado de uma forma maravilhosa. Eu não. Eu vi meu pai agredindo minha mãe o tempo inteiro e daqui a pouco eles transando. Vi, tipo, uma relação de amor e ódio o tempo inteiro. O que eu trouxe pra dentro da minha casa? Né? Sim. E aí eu falei a bagagem, assim, na verdade, é bagagem, sua. total. E muitas das vezes a gente coloca no outro. E aí é quando você começa a pesar no seu casamento e aí você vai levando seu casamento ao fracasso. Então, é muito legal você expor isso, porque realmente uma mãe, uma mulher que está assistindo a gente passa pela mesma situação. Né? Enquanto você não ressignificar, não entender que são suas feridas, suas bagagens, que você precisa dar um jeito aí nessa bagunça, você vai passar pro outro e seu casamento não vai para frente, né? E me fala um pouquinho aí da gestação. Você se preparou durante sua gestação? Você assistia, sei lá, podcast, live sobre puerpério, amamentação? Como que foi esse processo? Tudo, gente. Eu sou uma pessoa, vou fazer... agora eu vou entrar, não sei o quê. Eu vou mergulhar. Vou mergulhar. E aí eu fui, e tudo que vocês possam imaginar, livros eu comprei, me preparei de todas as formas, atividade física, até que foi a forma como a gente se conheceu. Tudo eu me cerquei. Porém, não acho que tudo a gente tem que colocar como verdade absoluta. A gente precisa colher e não achar que isso vai ser igual para nossa vida. Eu acho importante o conhecimento para a gente ter aqui uma base. Mas a nossa vida, às vezes, pode ir para um lado que a gente não ouviu no podcast. Que a gente não aprendeu no livro. Então, assim, não se limite ao conhecimento. Vai de acordo com... Eu fui muito assim. Mas eu me cerquei de muito conhecimento. Eu falo que minha vida é cercada de conhecimento. E aproveitando, como que foi, assim, qual a importância da Camila na sua vida, assim, na parte da amamentação, né, principalmente? Já fala um pouquinho aí desse link de vocês duas. Ai, ela foi tudo. Como que você conheceu ela? A Camila entrou em contato comigo pelas redes sociais. Nós fazemos aula com o mesmo personal. E ela viu que eu tava grávida, né? Puxando uns pesos na academia. E ela falou assim... 38 nossa, semanas. foi até o final. Show. Nossa, meu Deus. Que louca, quem é essa mulher, né? Eu falei, não, essa... Não, essa semanas eu já quer. estava parindo. Não, ela tava ali firme e forte. Aí o Rafa falou, não, vai que ela é da pegada. Eu falei, e a então Cami, vamos. ela tem um lado profissional dela, assim, que atrai. E eu acho isso muito legal também, essa conexão. Então, ela entende, mesmo antes de você passar pelo processo, pelo problema, porque ela já sabe, ela tá ali pra solucionar. E eu falei, será que eu vou precisar de uma consultora de amamentação? Imagina, comprei um monte de coisa, achando que eu tava balando. Levando, fiz uma enxoval lá, enfim, né? Como se a gente achasse que tava tudo perfeito. E aí a Cami falou assim, se você precisar, eu tenho esse serviço, enfim, tudo mais. Eu cheguei na Paris, né? Aí Celine, nos primeiros dias de amamentação, já foi meio desafiador, né? Essa amamentação, pra mim, foi a mais desafiadora. Eu tive parto normal, eu queria ter parto normal. E aí eu falei, cara, passaria por 10 partos normais. Menos pelo que eu passei na amamentação. E aí a Cami entrou assim na minha vida. Ela sugeriu o serviço dela pra mim. Eu falei, claro, eu quero, com toda certeza. Já gostei de você. Nos conhecemos na maternidade, pessoalmente.
Já botou um laser aqui pra dar uma cicatrizada, porque o negócio, né? Gente do céu, o que é isso? E aí, desde lá a gente nunca mais se largou, né, Cami? Depois a gente passou, quando eu cheguei em casa, eu tive mastite. Então, meu peito ficou empedrado e eu fiquei mal. Mal mesmo. Eu não sabia. Eu tive 40 graus de febre. A minha sogra teve que ir na minha casa ficar com a Celine de madrugada para eu poder dormir, porque eu não conseguia, porque eu tinha que tirar leite a 1 hora, dar para ela. Era um processo de 1 em 1 hora que você tinha passado para eu fazer. Eu falei assim, eu tava um zumbi. Um zumbi. E aí a Cami falou assim, você vai fazer isso, 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 isso. E graças a Deus foi um dia de sei lá, não vou nem falar, mas no dia seguinte eu tava melhor, as coisas melhoraram. Mas é assim, eu acho que quando o bebê nasce, a mãe já começa nos processos aí, né, Cami? São Isso. vários, né? E a amamentação é o mais desafiador. É que eu sou suspeita de dizer, né? Mas como mãe, é exatamente essa questão do parto. Eu também tive um parto normal, então eu passaria por mais 5 e não passaria pelas dores emocionais e físicas que a amamentação pode trazer. E pergunto a todas as mães que têm um parto normal, falo, o que você acha? Justamente para ir contribuindo com essa expectativa, porque é assim. E a indicação sempre é a preparação, que é o momento em que estivemos juntas, né? Então, nos conhecemos na maternidade, onde o problema nem chegou. Aconteceu da mastite por conta do parto normal, que contribui bastante, né, para a descida do leite. Então, esse processo, quando você está junto desde a gestação, é benéfico por conta disso, porque você trabalha no problema no começo. Então, não tem a questão de ter 3 dias de febre, que é o que uma mastite pode trazer. Começou a subir a febre, ela já me acionou na hora. Então, esse acompanhamento que você fica ali diariamente, então é o que faz trazer a segurança de tá tudo bem mesmo, qual é a dúvida, o que está acontecendo por aí. E eu lembro que nesse episódio, eu parei de falar 1 hora com ela e falei com o Rick. Eu falei, ela não tá mais me ouvindo, porque ela tava assim na cadeira, né? E ela fez um vídeo de mim, e o vídeo tá assim, ó, juro. Aí teve uma hora que eu falei, Rick, eu não vou mais conversar porque ela de fato está febril, né? Então ela está muito cansada, ela não está absorvendo o que eu estou falando. Então eu vou te dizer as recomendações e você vai administrando por aqui. Então foi muito curioso esse processo, mas interessante porque começamos desde o princípio, então nada piorou, nada chegou a um ponto grave, que existem pontos graves, né? Eu já tive casos de mães que tiveram que passar por uma cirurgia para tirar aquele leite então existem, as questões são essas, como tem muita informação na internet, a mãe não sabe o que é verdade e o que não é. Então, ela não imagina que ela pode chegar nesse estágio. E, né, nós, consultora, como vemos de tudo, acaba que a gente sabe onde pode chegar. Então, o cuidar da gestante justamente é por isso, para a gente evitar 1 milhão de caminhos ali que ela pode seguir, que não é só o desmame. Não é só uma realização de sonhos, mas sim muitos outros traumas, problemas físicos e tudo mais. Desculpa. Nesse processo, eu pensei em desistir. Então. Nesse dia, eu pensei em desistir. E aí, eu acho tão importante o seu trabalho, porque você dá um apoio emocional muito importante, né? É só um processo. E eu falei, vai passar, vai ficar tudo bem, meu peito vai entender a quantidade necessária que minha filha vai precisar. Foi um boom, né? Que meu corpo precisou entender. Mas nesse momento eu falei, cara, eu falei assim, o Rick falou assim, segura na minha mãe e falou assim, Bru, você vai passar por isso, mas se você quiser parar, eu tô contigo. Ele foi super, sabe assim, eu tô com você. Mas eu respirei fundo, eu falei assim, não, eu sei que ela tem o melhor e o melhor tá aqui. Então eu respirei e sabia que isso ia passar. E você fez um trabalho incrível também para me ajudar nisso. Ô, Ká, aproveitando, vamos conversar um pouquinho aí com você. Explica para a mulher, né, que está assistindo a gente o que é a consultoria de aleitamento, qual o melhor momento para ela acontecer, o que consiste aí o seu trabalho? A consultoria, ela é
ela acontece, né, para esse momento da amamentação, porque muitas mães entendem que é algo instintivo, que é algo que, o bebê ele nasceu, então é um instinto, assim como todos os mamíferos acontecem, o bebê nasceu, ele vai mamar, vai haver uma dificuldade por ser um processo novo, mas não é algo que acontece assim, simplesmente com tanta facilidade como as mães imaginam. E justamente pelo fato de hoje as mães explorarem as redes sociais e buscarem informação do parto, da amamentação, de tudo, de baby blues, né, que a gente estava falando. Então, como tem esse acesso, elas se sentem preparadas. Então, as frustrações, elas vêm muito grandes justamente por isso. Não, mas eu fiz um curso de gestante, eu comprei um manual e eu fiz uma consulta online, então eu tô pronta. Ou então eu vou na loja, compro de tudo que eu tenho aqui. Então eu tenho chupeta, mamadeira, bico de silicone, tudo das isso aqui vai me fazer marcas. amamentar. Não, porque... Então, aí mal ela sabe que o que ela precisa? A mãe, o bebê e a consultora. E não é um exagero, né, ter a consultoria. É porque realmente isso é necessário. Por quê? Porque pode existir 1000 coisas que podem acontecer. O fato de um bebê nascer prematuro compromete a amamentação. O fato de um bebê nascer com rigidez cervical compromete a amamentação. O fato de uma mama enorme compromete a amamentação. Então, são muitas questões que a gente sempre tem que olhar a dupla. Então, não existe aquele padrão que aquela mãe busca na internet. Não, conforme esse vídeo aqui, eu vou fazer isso aqui e vai dar certo. Não tem isso, porque cada mãe e cada bebê é de um jeito, e aí eu tenho que olhar essa dupla, né? E... como experiência, né? Eu tive as minhas 2 amamentações e tive como mãe. E a brincadeira que eu sempre faço é que se eu me tivesse, teria sido tudo completamente diferente. E Deus me preparou exatamente para isso. Na verdade, você virou consultora justamente pelas experiências ruins que você viveu na sua própria maternidade, né? Exatamente. Então, a minha filha mais velha já vai fazer 12. Há 12 anos atrás, a gente tinha um notebook onde você põe uma plaquinha para conectar, não tinha internet no celular. Então, se a minha vizinha não fosse consultora, não tinha como eu chegar até ela. Existiam consultoras lá atrás, mas a gente não tinha como ter esse acesso como é fácil. Não era tão divulgado. Não era também. tão divulgado, exatamente. E tanto que a minha mentora é consultora há 28 anos e eu fiquei sabendo dela agora. Então, ela poderia ter me ajudado, mas como que eu chegaria até ela? Então, a minha filha mais velha nasceu, né, de uma cesárea por conta da pressão alta. Então, vem a primeira frustração. Você faz de tudo para ter um parto normal. Então, Deus, assim, ele me tratou por 10 anos aí. Vamos ter uma experiência que você vai saber ajudar essas mães, porque você tem a experiência na prática, né? Diferente de você ter os livros ali, isso é muito bom, mas a prática, sem dúvida, é o que traz, eu acredito, o acolhimento. Eu sei o que aquela mãe está sentindo, né? Não tem como você mensurar se você não sentiu. Então, a minha filha, ela nasceu de uma cesárea, onde eu não estava esperando, né? Ela nasceu sem o instinto de sucção, então aquilo para mim foi um desespero. A fono teve que ir ao quarto para poder fazer o trabalho que hoje eu faço. Então, a gente falar hoje que um bebê nasceu sem sugar é um absurdo. Como você está me falando isso? Então, você não consegue, né, imaginar que isso pode acontecer. Mas aconteceu. Então, muitas coisas que eu aprendo nos livros, que eu aprendi, que eu estudei, são coisas que eu vivenciei. Então, isso aconteceu. Como eu tive no interior, mais interior ainda, então era uma equipe onde não tinha alternativa de uma fórmula, nós vamos até o final, e foram eles que me ajudaram. Então, eu tinha para mim que não tinha outra opção. A opção era amamentar, era o meu sonho, além do parto normal. E foi assim que eu fiz. Eu lutei, perdi leite, entrei com bico de silicone, tudo que eu indico que não é para fazer, eu fiz, né? Porque é o que todo mundo vai falando, você vai fazendo. Não, porque você tá com fissura, então põe o bico de silicone, põe o mamão, põe a banana, põe não sei o quê. Então a gente vai seguindo como eu vejo as mães fazerem hoje. Eu já fiz tudo isso. Então, nessa primeira amamentação, eu tive a perda do leite e como que uma mágica, 3 dias depois, o meu leite voltou por instruções do pediatra. Ele fez com que eu recuperasse. E eu amamentei ela até 9 meses.
E na segunda filha aconteceram coisas totalmente diferentes, né? Porque a gente acha, não, segunda eu já tô dominando tudo, né? Mas você ainda não trabalhava com consultoria? Não, eu não trabalhava. Eu vivenciei a maternidade, porque também era um sonho ser mãe, né? Queria ter tido mais um, mas aí o destino tratou para que não fosse. Então, mas era um sonho de fato. Ser mãe, ter muitos filhos, porque eu sou filha única, então eu queria ter uma mesa assim de uns 10 filhos, né? E aí a segunda foi totalmente diferente, mas a gente tem essa segurança de que não, agora vai dar tudo certo. E aí não deu, porque aí é um bebê que veio com freno no lingual, que a gente nem sabia o que era isso. E aí eu, né, fiquei muito mais fissurada do que a primeira, e aí bate a insegurança. Caramba, eu tô na segunda amamentação, como que eu não tô conseguindo dar conta? Como que a amamentação? Não, mas vai mamar, de qualquer jeito vai mamar. E eu lembro que 40 dias no inverno eu tomando sol para cicatrizar e foi assim. E mamou até 11 meses também. Mas tudo como mãe, né? E fui passando por esse... No início da primeira gestação tive um princípio de baby blues. Então, hoje eu consigo identificar uma mãe que pode precisar de um auxílio. Então, a opção de ser consultora e ser a domicílio é justamente por isso. Porque quando você atende num consultório, essa mãe vai maquiada da forma que ela quer. E a gente não consegue identificar. Agora, dentro da casa dela, eu sei tudo o que está acontecendo, como esse marido cuida, como essa avó cuida, como essa mãe está acolhida, se tem uma maçã na fruteira, porque ela precisa comer. Então, tudo isso é uma opção, né, para eu poder olhar para essa mãe. Porque eu tive nesse momento onde, quando a visita batia, eu enxugava as lágrimas. Então, eu preciso ver essa mãe. Então, o acolhimento não é só na amamentação. Tem a questão também de você encaminhar essa mãe, independente do que ela precise, né? Mas, com certeza, esses anos aí de experiência como mãe e com os 2 puerpérios foi o que me fortaleceu para trazer esse acolhimento que eu sempre escuto, e eu sou muito grata por isso, porque é o que eu quero mais trazer, é o acolhimento. A informação é rápido ali. Agora, o resto, né? O resto que aquela mãe precisa fortalecer, falar, não, vai dar certo, né? 24 horas com mastite é quase nada. Pra gente, 24 horas passa assim. E uma mãe que tá com febre. Então, né? Pensou em desistir. Não, peraí, respira. Daqui a pouco amanhã é outro dia. E nos hospitais, assim que nasce o bebê, tem, né? A enfermeira vem, ela passa toda ali a informação de como que a gente vai fazer para amamentar, mas não é a mesma coisa, porque quando a gente chega em casa, aí que o bicho pega, né? Eu acho que deveria ter... Tem consultora de aleitamento materno nos hospitais? Já tem? Então, tem hospitais que tem, tá? Grandes maternidades tem. Só que a consultora, ela é uma. Para quantos quartos? Então, a minha consulta, ela dura em média 2 horas. Então, como que essa consultora faria para trazer toda essa informação? Seria a informação inicial só, né? Isso. A questão é que na maternidade, o bebê ele é muito sonolento, independente da idade. Então, parece que eu brinco, cruzou a porta da sala... dá aquele... Total. Né? Parece que ele sentiu que você chegou em casa. Mas é isso. Porque dali 2, 3 dias o bebê tá entendendo que ele saiu da barriga. Então, ele começa a acordar, ele começa a gritar. Aí, o leite começa a descer. Então, mas o porquê que é importante esse acompanhamento na gestação? Porque essa mãe está monitorada na maternidade. Não corre-se o risco de ela ficar apavorada porque o bebê chorou a madrugada toda. E perdeu peso e tal. Então, no início do meu trabalho, eu só chegava para acudir os problemas. As fissuras, o bebê que já está na mamadeira, o bebê que já está na fórmula. Eu falei, não, peraí, onde que eu estava? Quantas mães perderam a amamentação? Porque eu chego, elas choram. Você é a última esperança. Não, mas eu tô chegando agora, eu preciso ser a primeira. Não posso ser a última, porque eu não vou conseguir... a gente conta com 50%, né? Então, eu dou 50% e ela completa com 50%. Eu não consigo dar o 100%. Então, eu comecei a perceber que eu estava chegando muito tarde. Eu falei, não, eu preciso chegar antes. Então, por isso que o meu cuidado, a minha procura, nos encontramos na gestação, que eu falei, eu preciso contar para ela que ela tem que se preparar. Não adianta ela esperar. Não, eu vou esperar para ver se dá certo. É prevenção. A chance é pequena. Não é que eu quero... Né? A gente não quer, a gente quer que dê certo. Mas pelo histórico, por tudo que eu já vivi como profissional e como mãe, a chance é pequena, porque tem muitas vertentes no bebê e na mãe que podem não contribuir, né? Sim. E qual que é a importância, assim, da rede de apoio dentro de casa, né, na amamentação? Que é muito importante, né? A gente passa por um período, assim, super
tenso. E conta para mim a sua experiência com relação a isso, a essa rede de apoio. A rede de apoio, eu, como profissional, eu digo que é o que precisa para a mãe amamentar. Ela não consegue, é muito difícil ela não conseguir, é muito difícil ela conseguir seguir nesses primeiros 30 dias, pelo menos. Porque a gente entende que a mãe tem que estar bem alimentada, ela tem que estar hidratada e ela tem que dormir. Esse é o tripé da amamentação. Então, para que isso aconteça, ela tem que ter alguém olhando para ela. E muitas mães falam assim para mim, não, eu tenho eu e meu marido. Eu entendo que você quer o seu marido e eu quero mais que participem mesmo. Só que o marido também virou pai. Para ele também é novo. Aí eu chego, tá o bebê chorando, a mãe chorando, o marido de lá para lá e fazendo um furo no corredor. Porque ele não sabe o que ele vai fazer. Ele vai fazer o que eu não quero que ele faça. Ele vai na farmácia, ele vai comprar uma chupeta, uma mamadeira e uma fórmula. Exatamente. Né? Porque ele só consegue ajudar com um bico. Ele não tem nada para fazer ali por eles. E são as duas pessoas que ele mais ama que está chorando. Então, como que ele vai fazer isso? Eu sei porque o meu marido falou, o que eu faço? Então, não sei, né? A neném acordava, eu chorava, ela chorava e eu chorava. Por quê? Porque doía. Então, isso acontece, né? Então, o que eu falo? Tem que ter cada mãe cuidando do seu bebê. Se você tiver uma mãe olhando para essa mãe, ela tem que existir. A avó tem que estar lá. Ah, mas o palpite. Deixa o palpite. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Então, nós somos uma geração que o palpite é muito pesado. Só que também a gente tem que entender que aquela pessoa que já viveu, ela está dando o melhor dela. E a gente também vai palpitar. Né? O que foi mais difícil? Foi a amamentação? A Bruna vai contar para toda mulher que ela conhecer. Tem uma consultora. Porque foi difícil. Então, o palpite é o amor em palpite, né? Tem formas de dar palpite, a gente entende que que é difícil, mas ela tem que ouvir esse palpite, mas abraçar aquela rede de apoio. Então, tudo bem, você quer que o seu marido participe do bebê? Não tem problema, ele tem que participar, ele tem que se conectar com o bebê, mas você tem que ter a sua mãe, a sua sogra, a sua tia, a sua irmã olhando para você, cuidando de você. Você tem que dormir às 2h, quando acordar você tem que ter um café na mesa, porque você precisa se alimentar. Então, não existe Mulher Maravilha, só na rede social. Não existe e não tem que existir. A mulher ela está esbaforida porque ela quer dar conta de tudo e ela não dá. Ela precisa fazer aquilo que ela tem que fazer, mas ela não precisa se sacrificar, porque esse sacrifício ele não é proporcional ao bônus. Fala, não, não tem coroa, não tem nada que venha, não tem jaleco, não tem nada que ela ganhe por isso. Então, aquilo que ela pode delegar, ela não vai deixar de ser mãe, não vai deixar de ser mulher por conta disso. Então, tem que ter a rede de apoio. Tem que ter aquela mãe que vai pegar o nenê no colo. O nenê precisa de colo no começo, que é o que a gente desmistifica tudo que está lá atrás, né? A nossa geração é a geração que tem que desmistificar. E por quê? Porque a gente tem a informação e a gente tem o passado. E a gente tem bicos e a gente tem coisas que atrapalham. Não, eu não tenho bico, eu não vou amamentar. Não, porque... Então, tem muitas coisas que assombram ainda a amamentação. A indústria, né? Reforçando totalmente o contrário. Exato. Além de ter a experiência do passado, tem essa questão. O bico igual ao peito da mãe. Então, a gente escuta chupeta ortodôntica. Isso, Aí a dentista quer morrer. Exatamente. Então, a gente é a geração que estuda, que ouve o palpite, mas que com amor, né, vai mudando aquilo e vai entendendo que é o melhor. Né? Então, a rede de apoio é fundamental para que essa mãe consiga amamentar. Nossa, e posso só fazer um adendo sobre isso, que eu acho muito importante também? Eu falo muito nas redes sociais, nem tudo terás. Nem tudo terás. Desculpa. Tudo não terás. Então, a gente tem que saber as batalhas que a gente quer guerrear. Se a gente está passando por um processo totalmente de vulnerabilidade, não dá pra você ficar pensando, eu não me dou bem com a minha sogra, minha mãe fala demais, nananana. Qual que é o problema que você tá hoje? Vamos focar nesse problema? O que ela vai te ajudar? Ela vai ficar um pouco com o bebê, ela vai te dar um pouco de tempo, ela vai fazer você conseguir dormir um pouco mais. Então, foca nisso. Se talvez houve um palpite, vai para outro cômodo. Não precisa estar o tempo inteiro com ela. Minha sogra, eu amo a minha sogra. Eu falo que quando a gente começa a entender sobre gratidão, a gente começa a entender que cada um tem o seu jeito de ser.
E a gente começa a agradecer até pela... Eu sou muito... Eu lembro que eu fiz um almoço na minha casa para meu sogro e para minha sogra. E eu falei assim, obrigada. Porque através da educação que vocês deram pro filho de vocês, vai respingar na minha família. Então, assim, ela tem o jeitinho dela, ele tem o jeitinho dele, eu respeito, porém na minha casa são as minhas regras. E eu sempre disse isso com a maior educação do mundo. Por isso que eu acho que comunicação é o que salva. Se a gente não souber se comunicar da forma como deve se comunicar, a gente não vai ter relacionamento com ninguém. Por quê? Porque a vida é constituída por pessoas. Se eu não saber me relacionar com a minha sogra, com a minha amiga, com o meu marido, a gente não vai saber se relacionar com ninguém. Só que a gente também tem que entender que, poxa, pera, agora não. Deixa ela ajudar. Eu como minha mãe me ensinou, cara, eu não sou Mulher Maravilha. Eu não vou dar conta de tudo. Eu falei pro Rick, eu tenho que trazer também dinheiro pra dentro de casa. Ele falou assim, por quê? Pra quê? Por que você tá com isso na cabeça? Eu falei, não, porque eu aprendi assim. Ele, calma. É seu momento. É o meu momento. Então, tá tudo bem. As contas não estão pagas? Então, tá tudo certo? Tá. Mas sabe aquela coisa, você fala assim, não, mas eu preciso também ser provedora. Eu preciso também fazer aqui. E é uma coisa que mudou muito depois que a Celine nasceu, gente. Eu nem tô falando muito sobre isso nas redes sociais, porque eu nem sei como eu posso ser interpretada. Porque eu tô muito mulher submissa, eu tô muito mulher de provérbios. Tipo assim, deixa meu marido ser o governante da minha casa, sabe? Deixa ele ir trazer o dinheiro, que é ele que tem que fazer isso. Porque a mulher realmente rasgou o sutiã lá atrás, o feminismo veio muito à tona e tá fazendo mulheres ficarem loucas. Eu sei porque eu fiquei. Então, tipo assim, é uma briga. Tipo, você traz quanto? Você traz 2? Eu também quero trazer 2. Ah, não, tem que trazer 3. Você traz 2, eu quero trazer mais. Virou uma competição. Tá se perdendo, E não né? pode. E eu fui pouquíssimo tempo. O Rick falou assim, pode tirar isso. Pode tirar essa armadura. E eu lembro muito bem que eu no processo da terapia, exatamente, Bru, deixa seu marido governar a sua casa. Você é a mulher, porque a mulher é a coluna. Você tem que ser ali o apoio, mas o seu marido é o governante. E eu não tava deixando. Ele falava, eu já ia na frente. Então, assim, tem coisas... Eu já fui para outro caminho, mas assim, em questão de relacionamento, de rede de apoio, pede ajuda. Eu, do mesmo momento, a gente está hoje num privilégio, eu falo isso, eu estou no banco do privilégio. Graças a Deus, a gente trabalhou muito para ter uma rede de apoio. Contratada, não tenho. Minha mãe não tem saúde para me ajudar. E minha sogra tem a vidinha dela que eu não quero tirar ela da vida dela. Então, o que eu faço? Terceirizei. Trouxe uma pessoa de fora para me ajudar. Nisso também, tem as minhas regras, o meu jeito, o que eu gosto. E ela vai se adequando dessa forma. Então, assim... Não tô, a minha bebê fica mais com a babá do que comigo. Eu não sofro com isso. Porque quando eu tô com a minha filha, eu estou definitivamente com a minha filha. Eu passo o tempo com ela 100%. E ela sabe. Ela olha pra mim, abre a porta, ela sabe exatamente quem é. Então, assim, eu já me despi, graças a Deus, mas eu sei que tem muitas mulheres que estão aí. Sabe aquela luta com ela mesma? Se solte, se liberte disso, pelo amor de Deus. Acho que as mulheres, as mães, né? Muitas vezes, eu falo por mim também, a gente não entende que é hora da gente dar uma pausa, talvez, né? Eu entendi isso um pouquinho tarde, mas eu entendi. Mas eu entendi um pouco tarde. Eu não queria dar essa pausa. Eu queria ser mãe, eu queria continuar trabalhando. Eu queria continuar dando conta de tudo. E aí eu fiquei louca. Mas aí chegou uma hora que eu falei, não, peraí, calma. É só um tempo, é uma fase, exatamente. E vai passar, e passou, e tá passando. E aí vem outra fase, e aí assim vai, né? Mas é difícil para nós mães entendermos isso. É um processo, né? Mas eu acredito que está mais ligada com a cobrança. Uma cobrança que foi criada para você fazer daquele jeito. No passado não se cobrava, porque tinha um padrão de mulher, que era o padrão dona de casa. Hoje Isso, não. Mas hoje, por quê? Às vezes você busca uma questão que você olha para o lado e fala, mas é só por causa dela, ou é só porque, não, todo mundo tá fazendo um curso, eu tenho que fazer. A Bruna tem uma babá, eu tenho que ter. Não, pera um pouquinho, viva a sua vida, né? Se encaixa ali dentro daquilo que você gosta. Se você hoje é dona de casa, tudo bem. A gente vê várias postagens, que saudade, né, do Vale a Pena Ver de Novo e um bolo de fubá. Nossa, porque as mães não querem mais. Ninguém, né, inventou-se do tênis. Aí Gente, que eu quero não quer viver mais. essa vida. Sabia? Então, Eu quero viver isso. Eu já falei pro Kiki, eu falei assim, amor, volta. Eu estou arrependida. Então. Eu quero viver essa vida de dona de casa, isso. de cuidar do meu... Juro por Deus. Até porque não volta, né? O tempo não volta. Não Então a gente tem que volta. aproveitar cada minuto da criança, Sim. do nosso bebê.
Eu acho que em tudo que a gente está falando aqui, o mais importante, essa é a mensagem da mesa, peçam ajuda. E isso entra em todos os âmbitos da nossa vida, né? Nossa vida relacional, nossa vida como a gestação, a amamentação. Eu conheci a Cami justamente por causa disso, porque na minha rede social eu também falo muito sobre gestação, puerpério, amamentação. Eu defendo muito essa causa como dentista, né? Sabendo todos os malefícios que os bicos artificiais trazem aí no dia a dia. E a gente se associou e deu tão certo a nossa parceria. Inclusive, semana que vem nós estaremos palestrando também numa loja para gestantes, justamente para trazer a informação um pouquinho antes, mas justamente para a gente ter o mesmo pensamento. A gente tem que chegar antes. Então, eu recebi uma criança com lesão de cárie no consultório de 1 ano, é porque a mamadeira chegou primeiro. É porque o aleitamento materno não aconteceu. A criança não tem desenvolvimento crânio-facial 100%, porque ela não teve a amamentação do leite materno. E a gente sentia essa necessidade. Essa criança chegou, tá, e agora? Como que eu vou reparar tudo isso que já aconteceu? Então, a minha filosofia de vida dentro do consultório, eu tenho tempo de mesa com as mães. Antes de eu ir lá, abre a boca, vamos fazer? Eu sento na mesa e falo, o que está acontecendo na sua família? Como foi a sua gestação? Você está conseguindo amamentar? Você está com dificuldade? E aí o nosso propósito casou, porque tanto eu como ela vivia essa dor. Não, a gente tem que chegar antes, a gente tem que chegar antes. E hoje, graças a Deus, a gente chega. Não é tão divulgado, por incrível que pareça. Parece que é uma conversa normal, que se tem... Não é, gente. Ainda não é tão divulgada a questão do aleitamento materno. Ela não é tão fortalecida o suficiente. E mais do que isso, as pessoas não tratam as dificuldades desse aleitamento. Então, eu vejo muitas das vezes a gestante que está no consultório, eu falo, olha, o terceiro trimestre eu vou falar sobre a amamentação. Então, eu olho para a cara da mãe, eu já falei isso para a Cami, e vejo assim, não, já sei. Não, já entendi. E eu tô olhando para ela, não, você não sabe. Não, você ainda não entendeu. E aí, depois que essa minha gestante tem o parto, eu sempre apareço ali de alerta. Então, 2 dias depois, como está a sua amamentação? Porque a gente sabe que, na maioria das vezes, o problema começa já lá no hospital. Mas como você tem a enfermeira, você tem médico, você não está vendo 100% do que está acontecendo. E aí, quando chega em casa, a gente pode perder aí essa amamentação dentro dos 7 primeiros dias, pela falta dessa assistência. Então, o que eu mais falo todos os dias em rede social, em todos os eventos que eu vou, consultoria de aleitamento deveria ser um artigo do enxoval. E, para mim, o artigo principal. E, por favor, tirem a mamadeira. Isso, substitua. Uma coisa que eu gosto de dizer é a empatia barata. E é barata. Quando você vê na rede social uma referência ali, né? Em qualquer sentido, você é uma referência em aleitamento. Mas tem... E aí qualquer uma que seja aí blogueira fala que ela não vai deixar de ser mãe se ela não amamentar. Bacana. Ninguém tá falando que ela vai deixar de ser mãe. Só que não é assim que funciona. Porque o aleitamento, ele é o segundo sacrifício que você vai fazer. O primeiro é o parto. Ou talvez foi a gestação. Muitas vezes com pressão alta, com diabetes, com trombofilia, tudo que a gente tem aí de problemas, que essa mãe já se priva ali de muitas questões durante 9 meses. Então, o sacrifício, ele começa ali. E a maternidade é feita de sacrifícios, porque ele só muda. Então, o parto foi a gestação foi outro, a amamentação é outro. Então, de quantos mais sacrifícios você vai abrir mão? Ninguém vai deixar de ser mãe, ok. Mas é você como mãe que vai conseguir ter aquele benefício da amamentação. Porque o seu filho estará saudável. Seu filho não usou bicos. Seu filho vai para a escolinha, não vai ficar doente. Seu filho não vai diminuir chances de alergias. Então, é a família quem vai colher esse benefício lá na frente. Então, eu digo que é uma empatia barata. Porque a gente não precisa falar isso na rede social. A gente precisa falar o contrário. Olha, eu tive muito problema, está muito difícil, ou foi muito difícil, procure ajuda. Se você tem lá 5 milhões de seguidores, fale isso para o seu público. Se você é mulher e tem 98% de seguidoras mulheres, fale isso. Quantas mães eu cheguei por conta
do perfil da Bruna, que essa é a ideia. É trazer o benefício para ela e fazer com que ela chegue nas mulheres seguidoras delas. Então, é assim que a gente se junta, é assim que as mulheres se ajudam. Esse é o verdadeiro empoderamento. Não é por... E para né? finalizar, só uma coisa que eu acho muito importante. Tem muita gente que foge da dor. Nem toda dor é ruim. As pessoas estão fugindo da dor. Ah, eu não vou pra academia porque dói. Mas quando você vai pra academia e treina seu músculo, ela é positiva ou é negativa? Muito positivo. Quando eu fui pra fazer parto normal, por exemplo, eu falei, eu quero passar por esse processo. Foi algo meu, pessoal. E eu disse, gente, a gente precisa entender qual que é... Se a gente não passar por nenhum sacrifício na vida, a gente não tá nos educando pros que acontecem naturalmente na nossa vida. E que a gente vai ter que dar E conta que vai de ter que alguma dar forma. conta. Então eu vejo muita gente, tipo assim, ai não, amamentar dá muito trabalho, então deixa. Ai não, não sei o quê, dá muito trabalho, vou terceirizar. Ai não, vai dar... Gente, se a gente não focar em algo que dói, mas que é dor do crescimento, dificilmente você vai ter sucesso em alguma área. Eu falo isso e eu não corro. Eu amo. Não amo, mas assim, vai doer? Vai, mas vai me transformar? Então vamos. Então as pessoas têm que mudar um pouco isso, né? Ah, mas eu trabalho, sou workaholic. Eu também era workaholic. Eu trabalhava, meu trabalho estava em primeiro lugar na minha vida. Mas olha que egoísmo eu pensar isso. Ah, eu tô em primeiro lugar. Que eu acho feio. Sendo que eu tô aqui, ó, gerando um ser que depende de mim. E eu tenho a natureza divina. Por que eu vou ir contra isso? Sendo que Deus já deixou tudo pronto pra gente. Ah, não, porque eu tenho que produzir. Ah, não, porque eu tenho que fazer conteúdo nas redes sociais. Ah, não. Então, para, né? E lide com a dor de forma, cara, eu vou pegar isso aqui, eu vou me transformar. Quando eu tive meu parto normal, eu falei no dia seguinte nas redes sociais, gente... Nossa, Bru, você conseguiu, você é uma heroína. Gente, não todo mundo poderia passar por esse processo. É que vocês estão se blindando da dor. Ai, não quero sentir. Ai, não vou acordar 6 pra ir pra academia. Ai, não. Ai, aí vai ficar nesse ai. Aí vai chegar no final da vida e vai falar assim, o que eu fiz? Empreender dói. Ser mãe dói. Ter um casamento bom dói. Tudo é um processo. Mas o que você tá escolhendo? Quais são as decisões que você tá tomando na sua vida? Se não for pra doer, não vai transformar. Então, você vai continuar do mesmo. Então, também não reclama do que você vai colher. Não reclama. Desculpa se eu fui muito... Não, Isso super vai dar um corte, importante. com certeza. Já tô pensando nisso. Ai, gente, o papo tá muito bom, mas a gente tem que ir encaminhando aí para finalizar. E foi muito legal tudo que foi colocado aqui na mesa. Acho que vai abrir muito, né, a mente dessa mulher, dessa mãe que trabalha, dessa mãe que tem carreira, mas dessa mãe que quer viver também o maternar. E a Bru tá aí para falar que é possível, né? Até porque como empresária, empreendedora, você não tem licença maternidade, né? Muito pelo contrário, eu voltei a trabalhar com um mês. Levando minha filha no carro, no bebê conforto, gritando, chorando. E foi assim. E é E isso. voltei. Acho que a gente está trazendo aqui uma realidade de vida, né? O que acontece todos os dias, acontece aí na sua casa, acontece na casa de cada mulher, de cada mãe. E aí a gente queria que vocês, né, como a gente está aí no mês das mães, que vocês definissem pra gente com uma palavra o que é ser mãe. Começa você primeiro, você tem 12 anos aí De ser mãe. processo. Pode ser duas? Pode. São as minhas duas palavras clichês. Persistência e consistência. Não tem como maternar, independente da idade, independente da classe social, independente de ser autônoma, de ser empresária, de ser... Persistir e consistir. O que você faz todo dia, do mesmo jeito, com aquele foco, você consegue. Porque, independente da idade do seu filho, maternar é isso. E vai só piorando, igual um videogame. Só muda de fase, é mais difícil. Que saudade das cólicas. Ai, gente, eu me descobri tanto sendo mãe da Celine que eu poderia falar inúmeras coisas, assim, como eu sou uma pessoa muito, mas muito, muito melhor depois que ela nasceu. E eu acho que eu tirei um pouco disso, assim, de eu me colocar em primeiro lugar. E hoje ser mãe é algo que é doação. É se doar o tempo inteiro. Então, a gente
até se coloca em terceiro, quarto, quinto lugar, se for necessário. Às vezes a gente tá com fome. Por exemplo, agora eu vou chegar, eu sei que eu tenho que amamentar. E eu posso estar morrendo de fome, mas ela é minha prioridade. Então, mãe é doação, totalmente. Totalmente. Que lindo, né? Lindo. E você, Pri? Não tava no script. Surpresa. Não tava no script. Olha, teve uma época da minha vida que eu falava assim, gente, eu nasci para ser mãe. Quando tá pequenininho, né, principalmente, é tão gostoso, eu queria parar tudo só para ficar ali com eles. Aí depois, não, brincadeira. É que o meu segundo filho tá com 15 anos, e essa Então. fase da adolescência... Então. Você quer pôr na barriga de novo, mas não cabe, né? Preferia a primeira fase ali, é mais fácil. Mas uma palavra... Ai... Doação é uma palavra muito boa, é verdade, a gente se doa muito. Vou falar outra palavra. Não sei. Aí é a cara da Priscila. Calma, deixa eu pensar. Ai, ai. Gente, é difícil. Tem mais 2 horas aí? Se tiver mais 2 horas. Ai, não sei encontrar a palavra agora, mas uma palavra específica, mas que é maravilhoso ser mãe. Isso eu posso dizer. É maravilhoso. É algo assim inexplicável. Imensurável. Não sei. Não sei se existe uma palavra que eu possa definir agora, mas é muito bom. E eu, como espectadora dessas 3 mamães, posso falar que eu vejo em cada uma de vocês a palavra transformação. Acho que é isso, esse é o legado da maternidade. E é muito bom ouvir vocês. Isso vai me ajudar também nas minhas próximas decisões. E as palavras... Nós estamos esperando essa decisão, ela não fala nunca. E as palavras que vocês não conseguem, às vezes, dizer, dá pra gente ver no olho de cada uma de vocês. É porque é tanto esse sentimento, brilho, né? Claro, com É certeza. tanto sentimento. Ai, gente, que episódio lindo, né? Foi, E amei. a gente vai encerrar o episódio pedindo, Bru, pra você olhar naquela câmera ali. Na primeira? Isso. E você trazer essa mensagem, uma mensagem final para essa mãe que vive nesse momento, muitas das vezes, esse conflito de empreender, de trabalhar, de maternar. Qual que é a sua mensagem final para essa mãe? Vai dar tudo certo. No final das contas, realmente dá tudo certo. A gente fica louca, desequilibra, muitas vezes a gente surta, mas no final de tudo, as coisas vão acontecer. O resultado vai ser o mesmo, independente da força que você está fazendo aí na sua casa agora. E tem coisas que nem precisa dessa força toda que você está fazendo. Tem coisas que você só pode deixar soltar. Eu lembro que eu recebi uma mensagem dizendo, solta, como que chama aquela coisa das canoas? O remo? O remo. E deixa fluir. Porque eu tava remando contra, porque a gente às vezes acha que tá fazendo correto e não tá. Então, às vezes também a gente deixar um pouco, ouvir esse podcast aqui e falar, poxa, acho que eu posso fazer diferente de forma mais leve. Eu acho que é isso. Que linda. Isso mesmo. E você, Ká, também deixa uma mensagem final aí. Você mais, assim, fale mais sobre o aleitamento mesmo em si, o ato de amamentar. Bom, amamentar deveria ser mais simples, mas infelizmente não é. Então, é por isso que estamos aqui, né? As consultoras estão aí, independente onde vocês estão, a consultora está para auxiliar você no processo. Não é vergonha pedir ajuda, independente de qual ajuda seja, ou do marido, ou do familiar, ou da consultora. O amamentar, você tem que lutar por essa causa, porque é para o seu filho. É o único momento da vida, eu acredito, que você consegue trazer o melhor alimento, e é exatamente o que ele precisa, independente da idade que ele nasceu, das semanas que ele nasceu, independente que seja difícil, é um processo. É um processo que ele tem começo, meio e fim, e eu brinco que acho que na maternidade é uma das coisas que você está ensinando e aprendendo ao mesmo tempo. O maternar é ensinar sem saber, independente da fase. Então, a amamentação é um processo onde você precisa ser orientada, precisa ser levada a fazer o que é necessário para que aquela dor que pode existir ou já existe, ela cesse, né? Então,
busque a informação, busque a consultoria, traga como um item de enxoval, porque não é só por marketing, né? É algo que você tem que ter, porque eu também gostaria muito de ter tido essas informações lá atrás, porque com certeza dores físicas e emocionais teriam sido evitadas. Então, tenha essa condução e durante toda a maternidade procure ajuda sempre, porque a gente não sabe como lidar com o bebê, depois não sabe como lidar com um de 2 anos, depois com um de 8, um de 15, e então isso não tem fim, né? Então, a gente precisa sempre dessa busca para conseguir conduzir a sua casa de uma forma que você seja guerreira, que você seja aquela mãe que você deve ser dentro de casa, aquele pilar, né? E como mãe, não como pai, né? Apesar de que a gente sabe que algumas mães têm que ser pai, mas o papel de mãe aí, de ternura, de amor, desse abraço que só a mãe tem, a gente precisa ter. E ter forte, tá bom? Ai, eu achei linda, né, as mensagens. Tenho certeza que vai tocar o coração aí de todas as mães. Esse diário maternidade trouxe aqui uma maternidade real, com conselhos reais. E aí a gente tá colocando as fotinhas de vocês, a Camis com as duas, né? Para trazer esse momento. Olha, que coisa mais linda. Gente, ela é muito parecida com você, né? Vocês acham? Eu acho. O olhão É a dela, coisa né? mais linda. Ela é maravilhosa. E aqui, Colo e Calor, que é a marca da Camila, né, de consultoria de amamentação. A gente vai deixar todos os contatos aí para vocês. Vocês me acham na rede social, doutora Juliana Pellini. Por enquanto, @Estúdio Elo, com 2 L's. Camila. @Colo e Calor Consultoria. Bruna Fulan, com 2 L's e N no final. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Que foi do nosso coração esse episódio aí para vocês, para todas essas mamães que estão nos assistindo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, encaminhem, né? Sempre tem uma mãe precisando dessa mensagem. Então encaminhem, curte, compartilha, né, Pri? E hoje foi maravilhoso, porque a gente falou um pouco sobre tudo, né? Um pouco sobre empreendedorismo, aleitamento materno. Foi muito bom. É sempre muito bom conversar com mães. E é isso, gente. Siga a gente nas redes sociais. Ativem o sininho, tá bom? Porque sempre que chegar novos episódios, vocês terão acesso em primeira mão. Tá bom? É isso, gente. Um beijo e até a próxima. Beijo, até a próxima. Tchau.